Boa noite a todos. Deixa eu beber água. É frio, mas tem que beber água, né, gente? Bom, hoje nós vamos falar no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, e eu escolhi a instrução dos Espíritos, a segunda instrução, que fala sobre a indulgência. É um tema muito interessante e a gente falta com ela várias vezes e nem percebe. Por isso que talvez, nesse caso, tenha 3 instruções de Espírito falando do mesmo assunto. Tá? Então, a partir de agora, que a paz do Cristo esteja com todos nós, né? Que a gente possa usar todo o conhecimento da doutrina espírita e se apagar qualquer traço do meu achismo ou personalismo, que prevaleça a doutrina. Bom, nós temos na doutrina espírita como um jargão: fora da caridade não há salvação. Os Espíritos falaram isso para Allan Kardec e a gente vive repetindo isso. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. A gente está falando isso. Mas há uma tríade de qualidades prescritas por Jesus que é fundamental para a prática da caridade, que é o famoso BIP, que é benevolência, que é indulgência e é o perdão. Mas não é qualquer benevolência, é benevolência para com todos. É indulgência para com a imperfeição dos outros e é perdão das ofensas. Então, Jesus prescreveu isso para todos nós, para que nós compreendêssemos como ele entende o sentido da palavra caridade, o sentido moral. Porque a caridade material é mais fácil de fazer, mas a caridade moral já vai necessitar muita vontade. Mas muita mesmo? Não, nem tanto. Porque os Espíritos dizem que é mínimo esforço, mas nós temos que estar empenhados na vontade. Tá? Mas, infelizmente, nós ainda somos muito bons em enxergar e comentar as imperfeições dos outros. É muito comum acontecer. Às vezes, vendo a televisão, você vê uma situação. Aconteceu isso, mas também, né? Mereceu. O que será que não fez? Né? Nós estamos aí no Vale com uma situação de um prefeito aí da região. Está todo mundo comentando negativamente. A gente nem pensa nas consequências desses comentários, mas a gente vai dando vazão. Então, nós somos ainda exímios observadores e comentadores das imperfeições alheias. Só que a gente não gosta que comente da nossa, porque a ferida dói. Né? Então, por essa razão, Allan Kardec ele traz 3 instruções de espíritos. 3. No item 16, é o espírito protetor de Allan Kardec. E ele traz uma mensagem. Né? Então, é o espírito José de Bordeaux, uma mensagem de 1863, em que ele fala da indulgência com foco no julgamento. Na segunda mensagem, que é o item 17, é João, bispo de Bordeaux, ela é de 1862. Já vai trazer a indulgência com o enfoque do perdão. E o item 18 é de Fré, ele é um bispo de Nevers, também lá em Bordeaux, 1862, ele vai falar da vigilância. Então, são 3 mensagens que depois vocês entrem no capítulo 10, vai lá na instrução do Espírito e leiam na íntegra. Mas o que é indulgência? O que será que é indulgência? Né? Porque a gente viu lá o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, o que será que é indulgência? Parece que é uma palavra tão difícil, mas não é. Mas olha que interessante, começa assim, ó, benevolência para com as imperfeições e faltas alheias. Mas benevolência não é o primeiro item de caridade? Não era o BIP, benevolência? Também está dentro da indulgência? Que legal, né? Aí fala a capacidade de compreender, apoiar, em vez de criticar. E a gente nem percebe, a gente faz isso em casa. O filho coloca a toalha molhada na cama, você fala,
Ô menino, colocou a toalha na cama de novo molhado, você não faz nada certo. A gente não pensa que pelo menos ele tomou banho. A gente já vai criticando a atitude. Então a gente nem percebe as atitudes que a gente tem. São pequenos exemplos. Ele vai falar que é disposição de relevar, desculpar, perdoar. Opa, outro item do BIP. O B e o P, além do I, né? Os erros dos outros, compreendendo suas imperfeições e o quê? Limitações. Porque nós também erramos. Nós também temos nossas limitações. Nós também necessitamos da indulgência dos outros para conosco. Virtude cristã, presente nos ensinamentos de Jesus. É o quê? A indulgência é o quê? É um pilar do amor ao próximo. Um pilar. É um pilar da caridade. Caridade é o amor em ação. É o oposto de severidade e de intolerância. Nós temos visto tantas intolerâncias, tanta severidade em julgar, em cobrar dos outros. Então, não é o oposto, tá? E ser indulgente, isso é muito importante. Ser indulgente não é o quê? Ser conivente com o erro. Não é ser conivente, não é compactuar. Mas o quê? É exercitar a compreensão e misericórdia. Porque qualquer um de nós pode errar. Uma vez, o Chico perguntou para Emmanuel, Emmanuel, o que é ser bandido, né? Cometer um equívoco. Quem que é bandido? O Emmanuel responde para ele, qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Qualquer um pode ser que ainda não foi descoberto. Porque às vezes a gente faz pequenos desvios, pequenas coisinhas, não quer descobrir, de repente aparece. Daí a gente ganha o título de bandido. E lá no Momento Espírita, que é um site, ele fala o seguinte, o desafio da indulgência é o tema de um artigo deles. E eles começam falando assim, o relacionamento humano é feito de grandes desafios para o mundo íntimo de cada um de nós. Então, ao nos relacionarmos uns com os outros, são grandes desafios. Porque nós temos o véu do esquecimento. Nós não sabemos com quem estamos relacionando. Às vezes, com um algoz de várias encarnações, às vezes com uma vítima nossa. A gente fala, não sei o que acontece, gosto tanto daquela pessoa, ela parece que não gosta de mim. São sensações de outras vidas. Sempre que nos propomos a nos relacionar, a nos aproximar de alguém, inicia-se o quê? A oportunidade de uma nova jornada de aprendizado. Nós vemos assim, quando nos aproximamos de alguém que parece que a vibração não casa, nós vemos como oportunidade de aprendizado. A gente fala, ai, não tolero, não passa aqui. Não gosto dessa pessoa. Ai, não vou porque tal pessoa vai estar lá. E, no entanto, a gente tem que mudar o foco. Reconcilia-te com os seus inimigos enquanto estão com ele a caminho. É a orientação de Jesus. E a gente fica tentando evitar. Não, eu prefiro ficar sozinha na minha casa. Mas nós somos regidos por leis naturais, a lei de sociedade é uma delas. Eu tenho que conviver com o outro para desenvolver, desenvolver virtudes, tolerância, paciência. Porque se eu peço paciência, não vai vir água mágica, não vai vir pozinho mágico, eu vou me tornar paciente, tolerante. Vai vir alguém para nos confrontar. Fala, meu Deus do céu, não sei o que essa pessoa fica pegando no meu pé. O que ela pensa que ela é? E, no entanto, você está pedindo paciência, está vindo ali o veículo para você aproveitar o aprendizado, e a gente não usa. Daí ele fala, isso se dá porque não há, olha que interessante, isso se dá porque não há quem não traga no seu campo emocional e moral dificuldades de pequena ou grande monta. Então, todos nós temos dificuldades, de pequena ou grande monta, em alguns assuntos das nossas vidas. Todos nós temos. Então, não tem diferença entre nós. E o nosso mundo íntimo, nós enfrentamos muitas dificuldades. E agora, principalmente em que o nosso planeta está mudando de expiações e provas para um mundo de regeneração,
reencarnou aqui uma grande quantidade de espíritos que estão aproveitando a última oportunidade de reencarnar no planeta de prova e expiação. Então, são espíritos que confrontam, ou que tudo achar ruim, que tudo encrenca, são os mimizentos. Ele fala, nossa, tudo é mimi, tudo vira mimi, virou até um pejorativo. Mas o que acontece? Está acontecendo muito descontentamento conosco e com o próximo. Não gosto de cabelo comprido, vou cortar. Não gosto de cabelo liso, vou enrolar. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não gosto do outro. E a gente fica nesse descontentamento. E se empenhando muito com a matéria, não estou dizendo que está errado, e esquecendo do que é imortal, que é o espírito. Não, religião é coisa de velho. Quando eu tiver velho, eu vou para a religião. Nós pensamos assim. Mas quando a gente vai desencarnar, a gente sabe? Muitas vezes não, né? Há lá muitas lamentações e queixumes excessivos. Tudo, a gente queixa por tudo. Gente, é insuportável viver do lado de alguém que se lamenta o tempo todo, se queixa o tempo todo. É complicado. É horrível viver assim. A nossa vibração, ela suga a nossa energia. Né? Críticas e julgamentos, sem levar o quê? Sem levar em conta o quê? Ponto de vista. Sem levar em consideração a gravidade do momento. Às vezes nós fazemos comentário de alguém que está passando por uma situação de dificuldade, porque caiu moralmente. E às vezes essa pessoa tem um filho, uma filha, que é depressivo. E lê lá no comentário que você fez, algo falando do pai ou da mãe dele, e ele fala assim, realmente não vale a pena viver. E vai lá e atenta contra a própria vida. E quando a gente desencarna, você chega lá e fala, nossa, um homicídio, né? Não. Nessa encarnação, não. Matei ninguém, não. Claro que você matou. Quando você fez aquele comentário pejorativo, aquele comentário maldoso, uma pessoa que não estava bem emocionalmente leu e, por causa do seu comentário, atentou contra a própria vida. Lei de causa e efeito. Né? Vitimização. Nós nos ofendemos muito facilmente. Tudo a gente se ofende. Hoje fica difícil, a gente vai dar aula. Quem dá aula sabe disso, a dificuldade que está para dar aula. Você fala que você gosta de pera, você fala, nossa, você não gosta de maçã, então você é isso, você é aquilo. Mas são os espíritos que reencarnaram com a última chance. E a doutrina, ela é o consolador prometido, não é o perseguidor. Nós temos que acolher, nós temos que amparar, tentar compreender, usar da indulgência. Né? Conflitos de ideias e de ideais. Dentro da doutrina espírita, você vê dirigentes de casa espírita, trabalhadores de casa espírita brigando com um jogo de palavras e se esquecendo que a moral do Cristo é única, que não existe espiritismo à la minha vontade. É segundo o que os espíritos escreveram. Então nós vemos isso, conflito de ideias, ideais. Eu estou dando exemplo dentro da casa espírita porque nós não conhecemos as outras realidades. Eu, pelo menos, não conheço, né? E às vezes até parte do confronto físico. Então nós estamos vivendo esse momento que é muito complicado. Mas lembra lá no texto do Momento Espírita? Ele fala, não há quem não traga no seu campo emocional, moral, dificuldades de pequena ou grande monta. Então, é por isso que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, nós nos tornamos juízes implacáveis da causa alheia. É por isso que nós temos sempre olhos tão atentos para as falhas de quem convive conosco, julgando, criticando, analisando, apontando. Você não faz nada certo. Também, olha do jeito que você faz. Você é burro, você é burra. A gente acha que não tem nada, nenhum problema a gente agir assim. Mas a gente esquece que, assim como nós, os nossos filhos, netos, esposo, esposa, sogro, sogra, cunhado, são criaturas de Deus.
Se a gente parar e perguntar, quando a gente vai lançar alguma coisa, e se Jesus estivesse no meu lugar? Como é que será que ele agiria? E se fosse Jesus, que eu estou dando a resposta, será que eu falaria assim? São questionamentos íntimos. Então, é por isso que nós temos o quê? Tanta severidade em julgar, por causa das nossas dificuldades de pequenas ou grande monta. Só que essa severidade, gente, ela não é muito boa para nós, não. Ela não conta a nosso favor. Entendeu? Ela não vai contar a nosso favor e não vai resolver nada. E eu falo isso mais para me ouvir, porque eu sou muito severa, sou muito crítica. Eu tenho me controlado muitas vezes em relação às minhas críticas. Porque nós somos regidos por leis naturais, causa e efeito é uma delas. E a gente tem que lembrar que o processo divino não é punitivo, o processo divino é educativo. Então, se Deus permite que a gente passe por algumas situações, é porque há uma necessidade de aprendizado ali. Então, a pergunta é, o que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso agir diante disso? Nossa, está se repetindo isso de novo. Mas por que essa prova está passando de novo para mim? Ué, está lá no seu planejamento reencarnatório. Que em tal época da sua vida, tal coisa ia acontecer. Só que eu mimizento, reclamei, me queixei, briguei. Não, eu aprendi a lição? Não. Está no meu planejamento reencarnatório. Deus é um pai amoroso, justo e bondoso. Ele sabe que ele pode pôr aquele peso no meu ombro porque eu posso levar. E ele volta a colocar. Mas de novo isso. E de novo, e de novo. Então, tem que parar com isso e mudar o ponto de vista. Eu sempre falo isso. Lembre, ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu tenho que mudar, parar de achar que Deus castiga. Por que eu estou sendo castigado? Não. Olha a oportunidade de aprendizado. Lembra que o Momento Espírita fala isso, que a oportunidade de aprendizado? Vou agarrar, vou aprender. Né? Então, a gente tem que mudar o comportamento, porque nós somos regidos por lei de causa e efeito. E se a gente continuar agindo assim, com muita severidade, faltando com a indulgência, nós teremos agravadas as nossas próprias aflições. E lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no capítulo 5º, fala que, bem-aventurados os aflitos, que a maioria das aflições que nós estamos passando é dessa própria encarnação que nós geramos. Porque, às vezes, é difícil a gente se olhar no espelho e reconhecer a real estatura espiritual. Então, a gente acha que não fez. Ah, não, isso é de outra encarnação. Quando eu era mais inferior. Não, muitas vezes é dessa mesmo, que a gente não está percebendo. Falta o conhecimento, né? Então, vamos só ver bem rapidamente o que eles falam ali. Né? Então, o primeiro, José, o espírito protetor de Allan Kardec, ele vai trazer esse enfoque do julgamento. Né? Então, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave da gente. Então, ele fala assim, ó, na família, vigiar para não criticar constantemente os familiares, mas ser indulgente com as suas dificuldades. A cunhada não veio, é dela que nós vamos falar. A sogra saiu mais cedo, é dela que é o papo agora. Tem gente que até, a família brinca, eu vou sair de costa, porque eu não posso dar as costas para vocês. A gente brinca, mas é para refletir. No tom da brincadeira, muitas vezes tem muita verdade. E ele fala no trabalho, vigiar para quê? Para não espalhar fofoca sobre as falhas do colega. Às vezes o colega está começando, tem um monte de dificuldade, e vira chacota, e põe apelido, e dá risada todo mundo. Aí um vai lá, vou ensinar errado, só para ver. Isso é tudo, a gente está, mostra a nossa imaturidade espiritual. Então ele fala para a gente procurar compreender e ajudar. Na vida social, vigiar o quê? Contra a tentação de condenar pessoas diferentes de nós. E como a gente faz isso, não faz? Eu faço. Lembrando que nós todos estamos em aprendizado. A irmã de Chico, ela falava muito mal de todo mundo. E Chico chamava a atenção dela. Daí ele deu uma dica para ela. Cada vez que você tiver vontade de falar mal de alguém, põe água na boca. Segura a água na boca, você não vai falar mal de ninguém. Tá bom. E resolveu por um tempo. Aí um dia Chico chega na casa dela, tem uma faixa assim, não fale mal de ninguém aqui, para mim. Daí ele falou, mas não entendi.
Ela falou, ai, Chico, não adiantou, porque eu punha água na boca. A pessoa começava a falar, eu engolia água e completava a frase da pessoa. Então, eu já coloquei, não fale mal de ninguém para mim aqui, porque ainda não consigo me controlar. Então, são métodos que ela usou. E o espírita, o que ele é convidado? A olhar primeiro o quê? Para as próprias falhas. O autoconhecimento, lembra? Já o segundo... Opa, foi de novo. Já o segundo, o João, bispo de Bordeaux, ele traz esse foco do perdão. Então, ele vai falar aqui na família o quê? Compreender que cada um tem a sua limitação. E aceitar isso. Aceitar que nós somos diferentes. Que cada um está com um nível de consciência, cada um está num adiantamento espiritual diferente do outro. Então, buscar o quê? Dialogar, mas principalmente a gente dissolver os ressentimentos. Tem que dissolver os ressentimentos. Que é o objetivo de a gente estar reencarnados naquela família. No trabalho, tolerar falhas, evitando o quê? Condenação, precipitado, porque a gente condena às vezes precipitado, não vê o todo. E às vezes a pessoa está começando a ter uma linha de raciocínio, a gente já não deixa ela continuar. Não, deixa que eu sei. E às vezes a pessoa só está querendo continuar, né? Parar de fazer recriminações duras. Na vida social, julgar menos, compreender mais. Viu como é fácil, gente? Estou dando só dica fácil aqui, né? Eu não, quem está dando é o João. Eu vou falar mais na frente lá. Não alimentar rancor, ressentimento, raiva ou desejo de vingança. Lembra, Emmanuel fala, vigia o teu sentimento. Porque o que você sente, você pensa. O que você pensa, você fala ou faz. Ninguém pensa em se vingar se não sentiu raiva primeiro. Por isso que Jesus fala orai e vigiai, né? Então, a doutrina espírita fala que cada um está no estágio de processo de evolução. Lembrar que a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada deslize. Está voltando 2 vezes. Já de Fé, que é o bispo de Neves, ele vem falar da vigilância. Da vigilância. Ele traz para a gente olhar, vigiar e orar. Que é uma orientação do próprio Jesus. E assim, ele fala em tom de prece, né? Então ele vai falar assim, nas palavras, antes de falar o quê? Refletir. Será que o que eu vou falar vai agregar ou vai destruir? A gente não pensa no poder que tem a palavra, né? Palavra lançada. Vigiar o quê? Para evitar que os nossos lábios se transformem naquelas línguas ferinas. Lembra da irmã do Chico? Né? Então a nossa língua ela vira um instrumento só de acusação. De mostrar as falhas, de condenar. Nós temos que tomar esse cuidado. E a gente nunca imaginou que maledicência era faltar com a indulgência. E né? Ainda bem que aqui ninguém faz maledicência, ninguém faz fofoca, né? Não se deixando o quê? Levar pelas críticas desnecessárias. Mesmo que todo mundo esteja falando. Mesmo. Pode todo mundo estar falando. Comentando, eu vou me abster de não comentar. Se a pessoa fala, o que você acha? Nossa, eu acho que a pessoa tem um cabelo tão bonito. Você viu a cor dos olhos dela? Muda o foco. Não entra na vibe que o pessoal fala, né? Nos pensamentos, ao perceber o quê? Sentimento de raiva, vontade de se vingar, de julgar. Jesus fala, busca a oração, vigia, vai lá, faz a oração para tentar manter a serenidade, respira fundo. Vigiar pensamentos repetitivos. Sempre aquele mesmo pensamento. Porque a pessoa fica fazendo isso para mim? Fica de olho, porque aí vai dar mágoa, vai dar ressentimento, vai dar desejo de vingança. Né? E o que a gente pode fazer isso? No mesmo momento que a gente pensar algo ruim de alguém, lembremos algo bom que essa pessoa fez ou que nós vivenciamos com ela. Para quebrar esse ciclo. Nas atitudes, o bispo de Fé fala, evitar reagir de forma impulsiva. Ainda bem que ninguém aqui age de forma impulsiva, não é? Eu tinha o hábito de falar assim, ai, meu Deus do céu, agora eu falei, sabe por quê? Meu sangue italiano. Eu sou o sangue italiano, gente? Sou espírito fraco, frágil, que tenta projetar a culpa no corpo físico, que só recebe comando de mim, espírito imortal.
Então não tem que dar desculpa de sangue italiano. Ai, eu sou espanhol assim mesmo. Não. Né? Então, a gente tem que orar e vigiar. Tentar não cair em provocações. E a gente cai tão facinho. Eu caio. Não sei você, mas estou falando por mim. Então, você está atento o quê? Para não... isso, gente, é importante. A gente tem que estar atento para não cair no orgulho disfarçado. Sabe aquele orgulho disfarçado? Querer parecer indulgente? Não, eu sou muito indulgente, mas é um orgulho disfarçado. Porque, no fundo, eu me sinto superior ao outro. E quando eu me sinto superior ao outro, estou faltando com a indulgência. Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, ela nos chama para viver uma indulgência permanente. E eu só peguei alguns pedacinhos do texto. Ó. A indulgência é um ato de amor que se expande e caridade que se realiza. Não estamos falando de caridade desde o começo? Estamos falando de amor, caridade. Lecionando o amor, toda a sua vida é um hino da indulgência e uma oportunidade de redenção ao equivocado. Se, pois, tu também, ela termina assim, ó, se, pois, tu também indulgente em relação ao teu próximo, quão necessitado te encontras da indulgência dos outros, assim como da vida. Ela lembra que nós também precisamos da indulgência. Então, depois leiam, peguem essa mensagem e leiam. Agora, eu vou passar 3 passos para vocês verem que não é difícil. Eu peguei esses passos e vou usar. Para mim, estou usando para mim, é facinho. Vocês vão ver que é facinho para a gente desenvolver a indulgência. Eu achei que ia ser difícil, mas só 3 passos é bem fácil. O primeiro passo chama autoconhecimento e humildade. Viu como é fácil? Facinho. Então, examinar a própria consciência. Autoconhecimento. Antes de criticar alguém, vamos pensar, né? Será que eu já tenho qualidades que não têm a mesma coisa que a pessoa? Será que não é meu espelho? Será que eu sou perfeito? Sou um espírito que não falha? Fala da humildade. Abandonar o orgulho. Ao reconhecer o que a nossa própria imperfeição, nós já estamos exercitando para a humildade. Né? A gente vai desenvolver o quê? A compaixão. Para com o outro e conosco também. Porque nós também precisamos de compaixão. Né? Porque a gente tem dificuldade, gente, para aprender e evoluir não é fácil. Então, o primeiro passo, autoconhecimento e humildade. Facinho, né? Tem o segundo. Mais fácil ainda. Compaixão e empatia. Viu como é fácil? Não é fácil a gente ter compaixão e empatia? Então, ó, compaixão. Vamos ver todo mundo como irmão. A gente vai falar, vou falar umas verdades, aí vem alguém que você admira, que você ama. Você fala, às vezes, no mesmo tom do que alguém que não está muito legal? Você muda na hora. Eu conversando com as pessoas assim, se você está indo e vem alguém ao teu encontro, e você percebe que a pessoa está vindo ao seu encontro e vai te dar um encontrão, vai te derrubar porque você está na mão. Você vai achar ruim quando você percebe essa pessoa está assim, ó. Ai, desculpa, a pessoa é cega. O xingo na hora você não engole? Você não muda? Por isso que Divaldo falava que ele era cego e surdo para as grosserias humanas. É ser assim. A gente encarar as pessoas por causa das suas dificuldades, saber que nós também as temos. Então, cultivar a caridade, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. O Carlinhos Gritti contou para nós que ele pegou o Vitor Hugo menino e foram num restaurante comer. E quando ele estava entrando, uma pessoa pediu um marmitex. O senhor não compra marmitex para mim? Compro sim, o Carlinhos falou, compro. E na hora que eles foram sair, o Carlinhos comprou o marmitex, veio e passou com o Vitor Hugo menino e falou, o marmitex. O Vitor Hugo segurou a mão dele e falou, não. Tirou da sacola, ajoelhou no nível da pessoa, entregou olhando no olho e falou, meu irmão, Deus está com você, isso logo vai passar. E levantou o Carlinhos e falou assim, eu não sabia onde eu enfiava a cara. Daí ele virou para o Carlinhos e falou assim, nós espíritas, não cabe-nos mais fazer caridade somente assim. Nós temos que olhar no olho, segurar na mão e lembrar que o Cristo é para todos.
que logo tudo isso vai passar. Então, é uma forma de a gente se colocar no lugar do outro. Mudar o estilo de caridade, né? Fazer ao próximo, gostaria que o próximo fizesse pra gente. Regra básica de Jesus, né? E o terceiro passo, atitude fraterna. Fácil, né? Evitar crítica e fofoca. Não divulgar nem comentar defeitos dos outros. Nem no Facebook, nem no Instagram. Tem gente que coloca assim, não, vocês viram? Aconteceu isso lá no tal lugar aqui em Caçapava. Aí você vai o comentário. Ah, também? Aqui? Daí o outro, é mesmo? E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Vai só piorando. E a gente esquece de um detalhe, que os políticos representam o povo. A nossa vibração combinou com a vibração dele, por isso nós votamos nele. E se eu não votei, eu tenho que orar por ele. Mas eu não gosto dele, tem que orar por ele, para que ele faça uma excelente administração, principalmente para os mais necessitados. E a gente faz o contrário. Então é orar, né? Então, cultivar pensamentos e ações voltados para o amor, para o respeito, lealdade, solidariedade. Em vez de quê? Focar no aspecto negativo. Todos nós temos as nossas sombras. Mas Jesus disse, brilhe a vossa luz. Porque Ele sabe, Ele tem absoluta certeza da nossa luz interna. Porque nós somos centelha divina. Criaturas criadas pelo Criador. Nós não somos maus. Nós somos muito mais ignorantes do que maus. Então, a partir da hora que a gente começa a compreender a lei do amor, nós começamos a mudar o nosso comportamento, a controlar as nossas impulsividades e ter atitudes mais fraternas. E reagir ao mal com serenidade. Viu como é fácil esse passo? A gente vê o mal e reage com serenidade. Não é? Usar a oração como ferramenta. Não há ferramenta melhor do que a oração. Para a gente mudar o nosso campo vibracional. Porque nós somos regidos por leis naturais, imutáveis. De sintonia é uma delas. Nós vamos sintonizar com espíritos que vibram na mesma sintonia que a nossa. Então não adianta eu falar assim, nossa, gente, Deus, nossa, que show que eu dei. Mas também, sabe o que aconteceu? É que um irmãozinho inferior estava me obsediando. Mas a gente aprende na doutrina espírita que espírito inferior não consegue interferir na vibração do espírito, que é um pouco mais superior. Então, quem agiu conosco foi o espírito que vibrava na mesma sintonia, na mesma faixa. Então, essa desculpa nós não podemos mais usar, hein, gente? Então, reagir, porque nós estamos todos no mesmo barco, gente. Nós não podemos esquecer isso. Estamos todos no mesmo barco. Se tem aqui um espírito perfeito, um espírito superior, me desculpe, eu não consigo entrar na sintonia dele, porque eu ainda sou um espírito imperfeito, que está lutando, que está buscando, a cada dia, domar suas más inclinações. Por isso que eu digo para vocês que todos estamos no meu barco, mas o timoneiro é Jesus. E ele deixou bem claro, ele assegurou que nenhuma das ovelhas que o Pai deu para ele, concedeu para ele acompanhar, ia se perder. Então, está em nosso querer, está em nossas mãos, seguir o Cristo agora ou daqui milênios. Estou me referindo à cena clássica do encontro de o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, o Emmanuel, uma das encarnações de Emmanuel, em que ele encontra com Jesus. E Jesus deixa bem claro para ele que ele deveria procurá-lo à luz do dia. Ele procurou ele no final da tarde, para ninguém ver. Então, o que é procurar à luz do dia? É a gente não ter vergonha de dizer que é cristão.
Não é ter vergonha de ser diferente porque eu sou honesto, de ser diferente porque eu faço o que tem que ser feito. Sabe? E Jesus fala para ele, encontra-se nesse instante o teu ponto de referência. Está aqui na tua frente, o ponto de referência, que era ele, Jesus. Que a gente aprenda a questão 625, que ele é o nosso guia de conduta e modelo a ser seguido. Ele é o nosso ponto de referência. E assim como Jesus falou para Públio, mas está no seu querer me seguir agora ou a daqui milênios. A transição está acontecendo. O tempo urge. O tempo urge. Quem não se candidatar a Espírito e Regeneração vai ser uma personagem de um livro. Em vez de ser os exilados de Capela, vai ser os exilados da Terra. Provavelmente daqui milênios vai ter um livro assim, Os Exilados da Terra. Está tudo mais lá, alguns de nós, outros já não, né? Como personagem. Porque não se enquadrou, não quis. Preferiu seguir daqui milênios. Então o tempo está chegando aí. E só existe uma forma. Nós realmente nos conhecermos. A partir do autoconhecimento, nós conseguimos realmente dar passos mais largos. Porque, como eu falei para vocês, esse é o nosso guia. Esse é o nosso modelo. E ele lembra que a luz está aqui dentro. Mas está em nosso querer fazê-la brilhar. Agora ou daqui milênios. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Vou tirar a música. Vocês colocam música, né?